Olá, turma! Hoje nós vamos iniciar a nossa disciplina de enfermagem e doenças transmissíveis. O meu nome é Tatiane, sou a professora que acompanhará vocês durante essa disciplina. De início, eu já peço desculpas por não estar compartilhando a minha imagem com vocês, é que eu tive um pequeno problema com o meu computador. Então, hoje vai ser só aqui a minha voz e os slides, porque eu acho importante trazer esse conteúdo em slides para vocês. Na nossa primeira aula, o tema abordado serão os níveis de prevenção das doenças transmissíveis. Nós vamos conversar sobre as doenças de notificação compulsória e falar também sobre os tipos de precaução existentes para essas doenças transmissíveis. Aqui no primeiro slide, achei importante trazer para vocês a definição do que é uma doença transmissível. Então, é definido como doença transmissível qualquer doença causada por um agente infeccioso específico ou de seus produtos tóxicos, que se manifesta pela transmissão desse agente ou de seus produtos, de uma pessoa ou animal infectado ou de um reservatório ou um hospedeiro suscetível, direta ou indiretamente por meio de um hospedeiro intermediário de natureza vegetal ou animal, de um vetor ou do meio ambiente inanimado. Então, o que a gente pode grifar aqui para a gente conseguir compreender um pouquinho melhor esse conceito, né? Que toda doença transmissível é causada por um agente infeccioso. Então, é importante a gente grifar aqui esse terminho para a gente conseguir compreender melhor. E esse agente infeccioso, ele pode ser específico, ele que carrega o potencial viral, ou ele pode carregar esse potencial de transmissão através do seu produto tóxico, através de uma secreção que ele expele, através de um micro-organismo que ele carrega. Então, é o produto desse agente, né? Então, tá aqui, ó, as formas de transmissão pode ser através do agente ou do seu produto, de uma secreção nossa mesmo, né, de seres humanos também, né? E esse agente infeccioso pode estar dentro de uma pessoa, pode estar dentro de um animal infectado, ou pode provir de um reservatório a um hospedeiro suscetível. Então, todas essas formas de infecção, aqui através de um animal, através de uma pessoa, através de um reservatório, requer um hospedeiro suscetível, que é um organismo saudável. Então, eu sempre preciso de um ser infectado e de um ser saudável para que a transmissão aconteça. Nessa forma de reservatório para o hospedeiro, ela ainda pode ser direta ou indiretamente. Pode acontecer de um contato direto com o transmissor, né, com a carga viral, ou por meio de um hospedeiro intermediário. E quem são esses hospedeiros intermediários que abrigam esse vírus ou essa bactéria temporariamente, né? Pode ser a natureza vegetal, que é a nossa mãe natureza, pode ser um animal, pode ser um vetor ou pode ser um meio ambiente inanimado, que são os nossos objetos, né? Às vezes a gente está com a nossa mão contaminada, a gente toca em um objeto, vem o coleguinha, toca também e acaba se contaminando de um vírus que a gente carregava. Então, esse tipo de transmissão é através de um meio inanimado. Aqui, ó, mais detalhado um pouquinho, né, mais fácil de visualizar, os meios de transmissão. Mas nós já dissemos anteriormente aqui nessa definição, mas aqui está melhor de se visualizar, né? Então, quais são os meios de transmissão dessas doenças transmissíveis, né? Nós temos a transmissão através do contato com sangue e fluidos. O que são os fluidos? Os fluidos são todas as secreções que a gente expele, né? É o leite, é o sêmen, é a urina, é o suor, a saliva, são todos fluidos e todos esses podem carregar um potencial viral, um potencial de transmissão e acarretar na cadeia de transmissão. Um outro tipo de transmissão é através aqui do ar, né? Esse tipo de transmissão acontece através das gotículas ou aerossóis. Quando as partículas ficam suspensas no ar, alguém expeliu aquele agente infeccioso, eu respirei aquele ar contaminado, acabei me contaminando da doença e acabei me infectando com aquele vírus que estava suspenso no ar. Um outro tipo de transmissão acontece através de insetos ou vetores, quando eles mesmos estão contaminados com o vírus e acaba transmitindo, né? A forma de transmissão quando eles estão contaminados se chama uma transmissão ativa. Eles podem transmitir de forma ativa ou passiva. Quando eles estão de forma ativa, eles estão infectados pelo vírus e transmitem para outras pessoas, para um organismo sadio. Óbvio que um vetor em um inseto que seja vetor de alguma doença, não vai manifestar sinais e sintomas assim como os seres humanos, mas muitas das vezes eles estão infectados com o vírus que eles carregam.
Um outro tipo de transmissão é a relação parasitária. A relação parasitária, diferente ali dos vetores, ela acontece de uma outra forma, né? O parasita, ele necessita de retirar os seus nutrientes do hospedeiro em que ele se instala. Diferente do vetor que picou a pessoa e vai embora, o parasita ele abriga no seu hospedeiro. Dali ele retira o seu sustento. A relação parasitária, ela sempre é unibenevolente, né? Apenas um lado vai se beneficiar dessa relação e normalmente é o parasita, porque ele está lá de boa comendo e o indivíduo que está abrigando esse parasita está lá infectado, está doente. Então, esses são os tipos possíveis de transmissão das doenças. Para todas essas doenças transmissíveis, existe uma cadeia de prevenção, né? Nós temos níveis de prevenção para não deixar que o indivíduo venha a contaminar grandes populações ou ele venha a morrer com aquela doença. Então, nós temos níveis de atenção de combate à transmissão dessas doenças. Eles subdividem-se em grandes categorias. Algumas literaturas trazem apenas essas três aqui, ó: primária, secundária e a terciária, né? A maioria das literaturas, na verdade, vai trazer só essas três referências aqui para vocês. Eu achei interessante colocar a quarta, porque ela também é um nível válido, mas poucas são as referências que trazem esse nível quaternário. Normalmente, o que você vai encontrar é primário, secundário e terciário. Vamos saber um pouquinho mais sobre o que são esses níveis, né? Deixa eu colocar meu marca-texto amarelo, porque eu gosto dessa cor. A prevenção primária é a ação tomada para remover causas e fatores de risco de um problema de saúde individual ou populacional, antes do desenvolvimento de uma condição clínica. Inclui promoção da saúde e proteção específica. Então, o que a gente pode grifar aqui de palavrinha-chave para a gente compreender melhor esse conceito, né? Que a prevenção primária, ela ocorre antes do desenvolvimento de uma condição clínica. Então, é o meu período pré-patogênico. O meu paciente não está doente e eu vou prevenir que ele fique doente. Então, aqui ó, inclui ações de promoção da saúde e proteção específica. Essas palavrinhas você tem que super guardar aí na sua cabeça. Proteção específica e promoção à saúde faz parte da prevenção primária. E o que é a promoção da saúde? Na promoção à saúde, são atividades de educação. Eu vou orientar meu paciente como ele pode viver de maneira mais saudável, né? Eu vou fornecer a ele instrumentos educacionais de como ele pode adquirir hábitos que promovam uma maior longevidade de vida nele e um estilo de vida mais saudável. Aqui eu trouxe como exemplo orientação quanto à atividade física e campanhas contra o uso de álcool. São algumas das orientações que você pode fazer no campo de promoção à saúde. Então, são ações educativas. Eu vou orientar meu paciente quanto à importância dele realizar uma atividade física e de como ele pode se beneficiar dessa prática. Eu vou orientar meu paciente a importância dele interromper ou dele não utilizar o álcool de forma excessiva. O que pode acontecer com ele se ele consumir aquele álcool de forma excessiva? Eu vou fornecer a ele meios de se desligar dessa prática, né? Eu vou orientar ele como ele pode parar aos poucos. Eu vou orientar ele como ele pode começar a praticar exercício físico aos poucos e de como que ele vai ver a qualidade de vida dele aumentar. São ações de promoção à saúde. Eu estou estimulando hábitos mais saudáveis através de ações educativas. E a proteção específica, o que seria? Vou mudar a corzinha aqui do meu marca-texto para a linha ficar melhor. Então, uma proteção específica é, por exemplo, aqui, ó, uma imunização. O que é uma imunização? Exatamente, isso que você pensou. São as vacinas, né? Quando eu vacino o meu paciente, eu estou fornecendo a ele uma proteção específica para aquela doença. Se eu vacinei meu paciente contra a influenza, eu estou vacinando ele antes que ele contraia o vírus da influenza, antes que ele se infecte com esse vírus, né? E eu estou fornecendo uma proteção específica para que ele não venha contrair. Então, eu estou armando ele contra aquele vírus, protegendo, criando uma barreira para que ele não venha se contaminar com aquele vírus, especificamente contra aquele, né? Pode ser que N outros vírus acometam aquele paciente, mas contra a influenza ele está vacinado, ele está imune. Então, é uma proteção específica. E, de fato, independe de se ele vai adquirir aqueles hábitos ou não. Eu vacinei meu paciente, ele está protegido.
Vamos seguir aqui para conhecer os outros níveis. A prevenção secundária. A prevenção secundária é a ação realizada para detectar um problema de saúde em estágio inicial, muitas das vezes em estágio subclínico no indivíduo ou na população, facilitando o diagnóstico definitivo, o tratamento e reduzindo ou prevenindo sua disseminação e os efeitos a longo prazo. Então, aqui na prevenção secundária, é importante a gente grifar que é um estágio subclínico. Então, eu já tenho uma condição patogênica instalada no meu paciente, né? Ele já tem alguma condição de patogenicidade, né? Ele já está desenvolvendo alguma coisa. Aqui, o que que é importante eu fazer com ele, então? Eu já identifiquei uma predisposição, eu já identifiquei uma patogenia ali naquele paciente. Então, vamos diagnosticar esse paciente, vamos fornecer a ele um diagnóstico para que a gente possa tratar esse paciente precocemente. Então, são essas as ações realizadas na prevenção secundária, para evitar a disseminação dessa doença e que surta efeito a longo prazo, né? Então, as ações realizadas aqui na prevenção secundária incluem o rastreamento, então são os exames médicos, exame físico, exame de enfermagem, né? Rastreamento, exames também laboratoriais de imagem, a fim de diagnosticar meu paciente precocemente. Então, eu identifiquei que meu paciente tem diabetes, vamos lá. O que que eu vou fazer agora com ele, né? Vou tratar para prevenir a disseminação e os efeitos a longo prazo daquela doença também. Aqui na prevenção terciária. A prevenção terciária é a ação implementada para reduzir em um indivíduo ou população os prejuízos funcionais consequentes de um problema agudo ou crônico, incluindo a reabilitação. Então, aqui na prevenção terciária, mais do que uma patogenia instalada no meu paciente, ele já ficou a longo prazo com essa patogenia, né? Então, ele já tem um problema agudo a longo prazo ou até uma situação de cronicidade, né? Um paciente que desenvolveu uma doença crônica, ela não tem cura. A doença crônica, o paciente vai conviver com ela para o resto da vida, ela tem tratamento, né? Então, o paciente que desenvolveu uma situação crônica ou aguda, porque ele teve contato com aquela doença por longo prazo, provavelmente ele vai ter sequelas por conta daquela contaminação, né? E o que que eu vou fazer aqui na prevenção terciária? Eu vou justamente atuar para reduzir o nível de sequelas desse meu paciente. Eu vou reabilitar ele para que ele volte à sua vida normal com o mínimo de limitação causada por aquela doença. Então, aqui, ó, são ações de prevenir complicações do diabetes. Então, eu vou cuidar da acuidade visual do meu paciente para que ele não venha desenvolver a cegueira. Eu vou cuidar dos problemas circulatórios do meu paciente para que ele não venha a ter necessidade de amputar um de seus membros, né? Vou orientar ele quanto à importância de manter os controles glicêmicos em dia. Então, são ações de reabilitação a fim de reduzir a complicação causada por aquela doença instalada, né? Aqui um outro exemplo também, reabilitar o meu paciente após um infarto agudo do miocárdio. Ele já teve um infarto, vai ter complicações, e agora o que que a gente vai fazer para minimizar os impactos dessas complicações na vida do meu paciente? É aqui que age a prevenção terciária. A prevenção quaternária do paciente é a detecção de indivíduos em risco de intervenções diagnósticas e ou terapêuticas excessivas para protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis. Como eu disse para vocês anteriormente, não são todas as literaturas que trazem esse conceito aqui de prevenção quaternária, porque ela não necessariamente é uma prevenção a uma doença, né, específica. Na verdade, a gente já tem um indivíduo doente, a gente já tem até um indivíduo que está se expondo a terapêuticas excessivas, desnecessárias e inapropriadas para ele. Então, aqui o foco é detectar esses indivíduos que estão correndo esses riscos aí de intervenções desnecessárias e propor para esse indivíduo ações mais confortáveis e eticamente aceitáveis, né? Então, eu vou expor minimamente o meu paciente àqueles riscos que ele está se expondo e promover uma qualidade de vida melhor para ele, já que não tem necessidade dele estar se submetendo a tantas terapêuticas, a tantas intervenções médicas. Dentro daquelas 4 fases, né, de prevenção, encontram-se 5 níveis de prevenção. Então, todos esses níveis aqui a gente já
falou nesses níveis aqui de prevenção. Como eu disse, são grandes grupos e dentro desses grandes grupos abrigam fases, abrigam níveis, né, subníveis, que são as ações de fatos realizadas, né? Então aqui a gente tem como os 5 níveis. Primeiro nível, promoção da saúde. Vocês podem colocar aí até como que são as ações de educação, né? Podem colocar aí como uma observação. Aqui no segundo nível, proteção específica, vocês podem colocar como exemplo as vacinas. Aqui no terceiro nível, que é de diagnóstico e tratamento precoce, é diagnosticar precocemente a doença e fornecer o tratamento no início. O quarto e o quinto nível estão bem alinhados, né? Que eu vou limitar o dano do meu paciente e caso ele tenha algum dano, eu vou reabilitar para que ele vá com o mínimo possível de sequelas para a sua vida cotidiana, para que ele regresse com o mínimo possível de limitações causadas por aquela patogenia. Agora aqui a gente começa a falar de notificação. Todas essas doenças, a gente definiu o que é uma doença transmissível, a gente falou dos níveis de prevenção, mas como é que a gente vai intervir nos níveis de prevenção sem o conhecimento dessas doenças? Como é que as esferas do SUS vai propor medidas de intervenção para a população X se ela não sabe que aquela população está doente? É através da notificação que as esferas do governo, as esferas de saúde, ficam sabendo da ocorrência de doenças, né? O que é uma doença de notificação compulsória? Na verdade, o que é a notificação compulsória? A notificação compulsória consiste em levar ao conhecimento das autoridades sanitárias a ocorrência de determinada doença, agravo ou evento de saúde pública. Essas medidas são importantes para nortear as políticas públicas que serão empregadas para conter a disseminação de doenças transmissíveis para a população, bem como eventos que requeiram uma intervenção mais próxima dos órgãos de saúde. Então, aqui, ó, é importante a gente grifar que a notificação compulsória, ela tem a importância, né, porque ela leva ao conhecimento das autoridades sanitárias a ocorrência de doenças, de agravos e de eventos de saúde pública. Se a gente não notifica, não tem como essas autoridades saberem da ocorrência daquelas doenças. Por isso que é importante a gente notificar para nortear as políticas públicas que serão empregadas ali naquele município, naquele estado, naquela população. O Sinan é um sistema que atua em parceria aqui com a notificação compulsória, né? Você pode estar pensando, tá, mas o que é a notificação compulsória? Ela é uma ficha que você pega, existe a notificação que você faz manualmente, mas hoje você também faz pelo sistema do SUS, né, do Notifica. Então você vai notificar aquela doença, tem uma lista, existe uma lista no Ministério, no site do Ministério da Saúde, com todas as doenças, agravos e eventos que você deve notificar. E quando você identifica um paciente que se enquadra em uma dessas doenças, você precisa realizar a notificação. Então, você pega a ficha específica para aquela doença, realiza o preenchimento e publica, né? Ou leva a uma secretaria. Depois que você fez a sua notificação, é interessante porque o Sinan ele é alimentado principalmente por essas notificações de investigação e de casos de doença. Então, o Sinan, ele é a base para a vigilância epidemiológica. É através dos dados que ele coleta, que ele analisa, que a gente consegue subsidiar as ações, né? Vamos ler aqui o que traz de conceito do Sinan. O Sinan, ele é alimentado principalmente pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, da Portaria de Consolidação número 4, de 28 de setembro de 2017, anexo 5, capítulo 1. Sua utilização efetiva permite a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população, podendo fornecer subsídios, olha aqui que palavra importante, subsídios para explicações causais de agravos de notificação compulsória, além de vir a indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, contribuindo assim para a identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica. É, portanto, um instrumento relevante para auxiliar o planejamento de saúde, definir prioridades de intervenção, além de permitir que seja avaliado o impacto das intervenções.
Então aqui, ó, através do diagnóstico que ele realiza dos dados, né, do levantamento dos dados, a gente consegue, eles conseguem fornecer subsídios para explicar, né, por que que está tendo aquele agravo, por que que está surgindo casos daquela doença, quais são as causas, né, por que que está surgindo aquele agravo naquela população X, Y, Z, né? Então ele consegue analisar e explicar, né, quais são os riscos que aquela população está ocorrendo, porque se tem muitos casos da doença naquela região, aquela população está correndo risco. Então, aquela população está sujeita a se contaminar também. Então, é importante não só para você ter controle dos casos, mas para você prevenir que aquela população adoeça, para você traçar medidas preventivas. Portanto, ela é um instrumento norteador para auxiliar o planejamento das ações de saúde. Aqui, ó, a vigilância epidemiológica, junto com as outras esferas de saúde, propõe medidas de controle, né? Definir prioridades de intervenção. Então, não, peraí, a gente tem que olhar para isso aqui, porque é por conta disso daqui que a população está se contaminando. É isso que o SINAM, ele auxilia a vigilância nesse sentido, né? Aqui, eu trouxe algumas disposições gerais relacionadas a esta portaria, onde a gente tem alguns conceitos. Porque se o SINAM, ele é o Sistema Nacional ele é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o que que é esse agravo, né? O que que é um agravo? Aqui a gente tem como definição que agravo é qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocada por circunstâncias nocivas, tais como acidentes intoxicais por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus-tratos e lesão autoprovocada. O que é importante a gente grifar aqui, a gente compreender aqui, que agravo, ele é um dano à integridade física ou mental da pessoa. Vamos grifar aqui, ó, é um agravo à saúde física e mental da pessoa, normalmente provocada, é provocada por um fator extrínseco, né, ou autoprovocada, né? Então aqui é no caso de uso de substâncias nocivas, né, uso de drogas, é um acidente, então é o meio que causa esse dano para a pessoa. Diferente aqui, ó, do conceito de doença, porque a doença, ela é uma enfermidade instalada na pessoa, ou um estado clínico, né, independente da origem ou fonte. Aqui a doença independe de onde que vem essa origem ou fonte, se ela é extrínseca, se ela é intrínseca, né? Ela é uma doença. A doença a gente também pode categorizar como a desarmonia entre os sistemas. A OMS categoriza que saúde é o completo bem-estar físico, psicossocial, né? Então, quando a gente tem alguma desarmonia nesses sistemas, a gente pode classificar como um processo de doença, né? E aqui, completando a frase, que ela representa ou possa representar um dano significativo para os seres humanos. Então, a enfermidade, ela também causa um dano significativo para o ser humano, independente da origem dela, né? Aqui no meio, no centro, eu trouxe as autoridades que participam desse processo, porque não é só o profissional que notifica, que está envolvido nisso tudo, a vigilância epidemiológica que está envolvida nisso tudo. Nós temos esferas, nós temos autoridades envolvidas nesse processo de notificação, de coleta de dados, de análise de dados, de acompanhamento e intervenção. E quem são essas autoridades? É, no caso, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde do estado, o Distrito Federal e o município. Eles são responsáveis pela vigilância em saúde em cada esfera de gestão do Sistema Único de Saúde no SUS. Eles estão diretamente ligados ao SUS em todas as esferas, né? Óbvio, cada um no seu nível. Federal a nível federal, municipal a nível municipal. Continuando as definições, há um outro conceito importante sobre a notificação compulsória é que ela é uma comunicação obrigatória. Aqui já está até grifadinho, mas eu vou regrifar. A autoridade de saúde. Ela é realizada pelos médicos, profissionais de saúde, agente da enfermagem entra aqui, profissional de saúde. Médico é uma categoria, profissional de saúde é todo o restante. Brincadeiras à parte, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doenças, agravos ou evento de saúde pública, descritos no anexo, podendo ser imediata ou semanal. Aqui uma outra informação muito importante, ó, ela é obrigatória para o serviço público
e para o privado. Então, independe se você está trabalhando no SUS ou se você está trabalhando no hospital de elite, você identificou uma doença de notificação compulsória, você é obrigado a notificar. Qualquer profissional da saúde pode notificar. Fisioterapeuta, médico, enfermeiro, psicólogo, você precisa notificar. Sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação. Então, olha que legal. Não necessariamente eu preciso comprovar que o meu paciente está com dengue. Então, se eu identifiquei que ele está com sintomas de dengue, se ele está com suspeita de dengue, eu tenho que notificar. E depois que eu confirmei que ele está com a dengue, eu tenho que renotificar. Eu tenho que notificar novamente que ele é um caso confirmado. É assim que a gente vê passar no jornal todos os dias, né, com relação ao coronavírus. Tantos suspeitos, tantos confirmados. É através da notificação da galera aí que está na linha de frente, né, que eles ficam sabendo desses dados. E aqui novamente ele traz que a gente deve notificar doença, agravo e evento de saúde pública. Mas, poxa vida, professora, você explicou o que que era doença, você explicou o que que era agravo, mas o que que são esses eventos que eu também tenho que notificar? A gente considera evento quando, por exemplo, uma região sofre um surto de uma doença. Então, está surgindo muitos casos de doença naquela região. Virou uma epidemia. É um evento de saúde pública. Mas tudo isso está bem descrito no anexo, né, lá do Ministério da Saúde, das listas. Então, vocês vão ter conhecimento disso. Vocês vão ter esse documento em mão todas as vezes que vocês pesquisarem ou precisarem buscar. E aqui nós temos dois tipos de notificação, que é a imediata e que é a semanal. A imediata, ela é caracterizada, ela deve ser realizada em até 24 horas, a partir do conhecimento da ocorrência da doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápida possível. Então, uma característica importantíssima de você grifar aqui na notificação imediata é que ela é até 24 horas. E como é que você vai saber que aquela doença tem que ser notificada imediatamente? Na Lista Nacional de Doenças de Notificação e Agravos. Lá tem constando qual doença você tem que notificar em 24 horas e qual doença você vai ter o prazo semanal para notificar. Olha aqui, ó. Notificação compulsória negativa. A notificação negativa, ela é uma comunicação semanal. Só que diferente aqui da imediata, você realiza ela para informar que não foi identificado nenhum caso da doença. Então, ela é uma notificação de negativa. Caso você não identificou naquela semana nenhum daqueles casos que requerem uma notificação compulsória negativa, você notifica que você não identificou. A semanal, não necessariamente é essa negativa, né. Tem algumas doenças que você olhando lá na lista, você vai ver que você tem o prazo de até 7 dias para notificar aquela doença. Então tem algumas doenças que te dão um prazo maior de notificação. Então nós temos, na verdade, 3 tipos: a imediata, que é até 24 horas, a semanal, que você tem até 7 dias para notificar, e a negativa, que também deve ser realizada de maneira semanal, mas para dizer que não teve nenhum caso daquela doença. É difícil, mas vai entrar na cabecinha. Olha aqui, ó, para vocês fixarem melhor. Então, vamos fixar: imediata, 24 horas, semanal, até 7 dias. Por que que eu falo até 7 dias? Você pode fazer uma semanal em 24 horas? Pode. Você pode fazer uma semanal em 48 horas? Pode, mas você tem até 7 dias para notificar aquela doença. Diferente aqui da negativa, ela deve ser realizada de maneira semanal. Ela não pode ser realizada no prazo de 24 ou 48 horas, porque ela precisa da análise daquele determinado período para saber se houve ou não houve o cometimento em prazo de 7 dias daquela doença. Aqui, ó, uma imagem, eu estou com esse cursor de marca-texto, mas quando vocês vierem com o mouse, eu vou disponibilizar esse material para vocês. Aqui é um hiperlink. Se vocês clicarem nessa imagem, vocês vão ser direcionados para a página onde está a lista oficial. Essa daqui não é a mais atualizada, é só uma imagem que eu peguei para ilustrar e mesmo assim ficou bem pequenininho, não sei se vai dar para enxergar. Aqui, ó, está escrito doença ou agravo, é exatamente assim que está no site do Ministério da Saúde, a lista nacional de doenças de notificação compulsória. Vocês vão encontrar desse jeito, só que maior, né?
Então, aqui está descrito doença ou agravo e ela está organizada em ordem alfabética. Então, aqui a gente tem acidente por animal potencialmente transmissor da raiva, nós temos a cólera, nós temos coqueluche, difteria, doença de Chagas, tem todas as doenças e eventos descritos aqui certinho. Tem doença, agravo e eventos também, né? E aqui nessa segunda coluna, né, que ela é dividida aqui, ó, tem a periodicidade de notificação. Então, aqui que você vai ter a sua colinha de com quanto tempo que você tem que notificar. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, doença aguda pelo vírus Zika. Essa doença aguda pelo vírus Zika, ela está na coluninha de semanal. Então, é uma doença que eu tenho que notificar ela até 7 dias, né? Agora, vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Infecção por HIV também é semanal. Eu queria pegar uma imediata, acabei pegando semanal novamente. A malária, aqui ó, 24 horas. A dengue, os casos de dengue eu notifico semanalmente. Os óbitos pela dengue eu notifico imediato, tem que ser até 24 horas. Então tá tudo descritinho aqui, tudo direitinho para vocês, vocês vão ter essa colinha. E aqui em cima ainda tem uma legendinha das autoridades competentes, né? Então cada coluninha dessa aqui, ó, é uma autoridade daquelas que eu falei lá na frente, Ministério da Saúde, secretarias, né? E tem a legenda também no site, vocês não vão esquecer disso daqui, porque está tudo descrito lá de uma forma bem simples e fácil para vocês estudarem. Aqui ao lado eu coloquei algumas das principais, algumas das doenças que estavam hoje na Secretaria de Saúde de São Paulo, que são de notificação compulsória. Então, eu trouxe aqui para vocês exemplos, caso não desse para ler aqui, algumas doenças que a gente notifica. Casos de raiva humana, casos ou suspeita, Covid-19, que está em alta, hepatite A, B e C, dengue, zika e chikungunya, que também está em alta, HIV e AIDS, meningite, sarampo e rubéola são algumas das doenças de notificação compulsória. Aqui nós entramos no nosso último tópico de aula, que são os tipos de precauções. Já que a gente está falando de doenças transmissíveis, a gente tem que saber como que a gente se previne. Aqui está o primeiro tópico, que é a precaução padrão. Padrão porque você vai utilizar em todos os pacientes, independente dele ter uma doença transmissível ou não, você utiliza essa precaução padrão. E o que que ela compreende? A higiene das mãos, né? A higiene das mãos é a base para todas as precauções, você vai ver que ela vai aparecer em todas. Ela deve ser realizada na técnica em todos os momentos de higienização das mãos, sempre com álcool 70% ou com água e sabão. Na técnica, obviamente, né? Aqui nós também temos o uso de luvas e avental na precaução padrão, mas não é que você vai utilizar isso daqui para todos os pacientes. As luvas e avental você vai utilizar quando você tiver contato com fluidos corporais. Então, caso você vai desprezar algum dreno, desprezar uma diurese no paciente, você precisa se paramentar com avental, luva, óculos e máscara, né? Não vai ter contato com secreções, só a higienização das mãos, entrou no quarto do paciente, manuseou, higienizou novamente, saiu do quarto. Aqui o óculos e a máscara é interessante você utilizar também no manuseio de produtos químicos. Então, quando você for preparar alguma medicação, é interessante você utilizar, mas a gente não está tratando de doenças, mas é uma forma de você prevenir de contaminação por um agente químico, né? Aqui eles trouxeram também a caixa de pérfuro como uma precaução para as doenças, porque caso você vá reencapar uma agulha, caso você está com um objeto pérfuro cortante que tem ali algum fluido, você tem um risco de contaminação. Então, se você tem uma caixa de pérfuro cortante, ela diminui essa probabilidade de contaminação, visto que você não vai reencapar, você vai descartar ela diretamente aqui na caixa de pérfuro, diminuindo a probabilidade de você ter a transmissão daquela doença. A outra modalidade de precaução é a precaução para gotículas, onde nós temos aqui novamente a higiene das mãos, né, o nosso carro-chefe, a máscara cirúrgica para o profissional, a máscara cirúrgica para o paciente, caso este vá sair do quarto, né, porque vai fazer algum exame ou porque vai fazer algum procedimento cirúrgico. E aqui ele deve estar sempre no quarto privativo. Já foi comprovado que para gotículas a máscara cirúrgica ela é suficientemente protetora, porque as gotículas são partículas maiores e já está comprovado que ela não consegue passar aqui pela máscara cirúrgica.
A gente tem alguns exemplos de doenças que é o tipo de proteção de gotículas, né? Coqueluche, meningite bacteriana, difteria, cachumba, influenza, rubéola, entre outras, né? Quando não houver a disponibilidade de quarto privativo para o paciente pode ser internado com outro infectante, desde que, eles estejam contaminados pelo mesmo micro-organismo e respeitem uma distância de 1 metro um do outro, mas preferencialmente quarto privativo para ele. Aqui uma precaução por aerossol, de novo aqui a higiene das mãos. Então são casos de doenças por aerossóis, por exemplo, a tuberculose. Aqui para o aerossol, a gente deve usar uma N95, porque a gente entende que a partícula de aerossol, a gente entende não, na verdade já foi comprovada, ela é uma partícula menor. Então eu preciso de uma máscara que tenha um filtro, costuras mais próximas, né, para que essa partícula não consiga passar aqui, né? Então ela é uma costura mais rente, né, para que o vírus justamente, a partícula menor não consiga passar. O aerossol, ela é uma partícula leve, ela fica suspensa no ar por mais tempo que a gotícula. Ela é pesada, assim que a gente espelha, ela cai ao chão. O aerossol não, o aerossol fica suspenso. Por isso que sempre que necessário não, caso vocês tenham esse conforto no hospital que vocês vão trabalhar, coloquem esse paciente num quarto de pressão negativa, para que essa pressão negativa consiga fazer com que a partícula não fique tanto tempo suspensa, e sim ela caia ao chão, né, ao nível do chão. O quarto para um paciente com isolamento de aerossol tem que ter sempre o cuidado para a porta estar sempre fechada. Aqui vamos grifar aqui a porta sempre fechada. E a gente também tem aquela mesma condição de que pacientes infectados pelo mesmo micro-organismo, caso você não tenha a possibilidade de colocar ele em quarto privativo, vocês podem colocar eles no mesmo quarto. Exceto aqui, paciente com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento não pode dividir o mesmo quarto que um outro paciente com tuberculose. Essa é uma observação que vocês têm que guardar aí na memória de vocês. O transporte do paciente deve ser evitado, mas quando ele sair do quarto, ele pode usar aqui a máscara cirúrgica. Por que o paciente usa cirúrgica e a gente usa N95? O paciente vai estar com essa máscara muito mais próxima do nariz e da boca dele. Quando ele tossir, espirrar, falar, ele não vai emitir aerossol, ele vai emitir gotículas, porque a máscara está muito mais próxima do rosto dele. Diferente se ele está sem a máscara. Se ele está sem a máscara, dá a oportunidade do vírus propagar, né? Então ele espirrou aquele vírus no ar, dá tempo das partículas ficarem suspensas, né? Porque não teve nenhuma barreira ali antes de sair da boca ou nariz do paciente. Aqui o nosso último tipo de precaução, que é a por contato. A gente também vai realizar novamente a higiene das mãos, e aqui sim você vai utilizar de avental e luva, para todos os momentos que você entrar no quarto desse paciente. Independente se você for ou não manusear as secreções dele, você vai se paramentar com avental e luva, porque esse paciente tem uma transmissão de contato. E aqui uma informação importante, que equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro, estetoscópio devem ser de uso exclusivo do paciente. Então, toda vez que você for verificar a pressão, temperatura do seu paciente, ele tem que ter os próprios equipamentos. Não é que o paciente tem que comprar. O hospital tem que deixar lá no quarto dele equipamentos exclusivos para o uso dele. Se caso no hospital que você vai trabalhar não tem esse tipo de oportunidade, né, é interessante que você se organize para sempre higienizar o seu material, para que não haja contaminação de outros pacientes. Então, deixe o seu paciente de isolamento de contato por último, ou fique exclusivamente com ele, para que não corra o risco de você transmitir o vírus através dos materiais, e sempre higienizando muito bem. Aqui também, quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima deve ser de 1 metro entre os leitos. E assim a gente finaliza a nossa aula. Eu agradeço a atenção, né? Eu peço que vocês realizem o exercício de fixação que está postado no portal, né? Para que vocês consigam fixar melhor o conteúdo. As perguntas são todas relacionadas à aula de hoje, e realizando, eu acredito que vocês vão conseguir fixar melhor o conteúdo na cabeça de vocês. A aula foi um pouquinho curta. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode rever, pode colocar a dúvida no fórum. Eu estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. A gente vai construir, né,
todo esse conhecimento juntos, né. Os tempos são difíceis, eu queria muito estar próximo de vocês, mas infelizmente, por toda essa condição de pandemia, a gente tem que se virar aqui à distância mesmo, tem que ser à distância esse contato, mas a gente está bem próximo pelas redes sociais. Agradeço a atenção, até a próxima aula, pessoal. Bom exercício, não esqueçam de fazer. Ah, muito importante, vale ponto esse exercício, vale ponto para a nota e também vale a presença na aula de hoje. Beijos, tchau!